Hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, que está intitulada como O Sangue dos Cristãos é Semente. Esse é o tema de hoje. Então antes deixa eu mostrar os slides de ontem. Aqui. Vimos isso aqui ontem. Aqui é que nós temos o mapa. Eu vou ali perto para mostrar para os irmãos onde é a Palestina. A Palestina então está aqui, ó. Aqui é a Palestina. Esse aqui é o mar Mediterrâneo. Por que tem esse nome? Mediterrâneo. Por quê? Porque fica no meio, é cercado de terra. Fica no meio da terra. É Mediterrâneo, no meio da terra. Então aqui não dá para ver, né? A Palestina é pequenininha, pega esse pedacinho aqui. Aqui, onde eu estou com o dedo, está o mar Morto. Por que chama Mar Morto? Porque não tem vida nenhuma lá. É uma região bastante inóspita, não tem vida, e a água que entra aqui, ela não sai. Esse mar é um lago, na verdade é um lago, a água não sai dele, ele só recebe água. Então o que tem lá é um caldo grosso, com muito sal, e não tem vida, por isso chama Mar Morto. Muita gente é assim também, só recebe, não dá nada, e acaba virando assim, deserto, como o Mar Morto, sem nada, sem vida. Aqui o rio Jordão, não dá para ver, chama Jordão por causa do verbo hebraico Yarad, significa descer, ele desce, é um rio que desce, que vem aqui, da parte mais de cima aqui, que não dá para ver, tão pequenininho aqui, que é o mar da Galileia, também chamado de Kinérete, que significa harpa, porque ele tem o formato de uma harpa, tem o formato de uma harpinha, então chama Kinérete. Nesse mar, esse mar, o mar da Galileia, Jesus não, os pescadores lá da Galileia não vinham pescar aqui, eles pescavam nesse laguinho, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou Kinérete. Então aqueles episódios de Jesus acalmando a tempestade, aqueles episódios em que Jesus, a pesca maravilhosa, né? Tudo isso acontece nesse laguinho, o lago de Genezaré. Lá tem um peixe chamado Hemicromis sacra. Hemicromis sacra é um peixinho que quando os filhotinhos dele saem da boca dele, ele coloca um seixo no lugar que ficou vazio de onde os filhotinhos saíram, um seixozinho, para preencher o espaço que ficou na boca dele. Lembram quando Jesus mandou Pedro pescar e Pedro abriu a boca do peixe e tinha uma moedinha? Lembram? Era esse peixe, o Hemicromis sacra. Só que esse peixe, em vez de colocar uma pedrinha na boca, colocou uma moedinha. E aquilo, claro, Deus dirige tudo. Deus dirige cada moedinha que existe no planeta. E Deus dirige cada peixinho que existe no planeta. E Jesus, então, quando fez com que Pedro pegasse aquele peixinho, sabia direitinho o que estava fazendo, que naquele peixinho estava a moedinha para pagar o tributo. Muito bem, então essa é a Palestina, pequenininha aqui, nós falamos que é um lugar estratégico. Para o lado de cá, nós temos a Mesopotâmia, que não aparece aqui. Aqui só aparece o Mar Vermelho, aqui o Rio Nilo, aqui o Mar Vermelho. O Golfo Pérsico está para cá, não aparece. O Golfo Pérsico é onde desembocam os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia. Por que chama Mesopotâmia? Por que tem esse nome? Mesopotâmia.
Porque chama Mesopotâmia. Por quê? O que é Pótamos? O que é Pótamos? Pótamos é rio. O que é um hipopótamo? O que é um hipopótamo? Vamos por partes. O que é um hipo? Quem pratica hipismo? Quem já foi no hipódromo? O que é hipo? Hipo é cavalo. O que é pótamo? É rio. O que é um hipopótamo? Cavalo do rio, um cavalo bem gorducho, né? Mas é o hipopótamo, é o cavalo do rio. O que é a Mesopotâmia? É uma região no meio dos rios, do rio Tigre e do rio Eufrates. Então tem esse nome, Mesopotâmia. Mas isso não tem nada a ver com a história da igreja. Muito bem. Fator intelectual grego vimos ontem, a língua grega, o pensamento grego. Aqui está uma foto interessante aqui. Atenas, a Ágora, a Acrópole e o Areópago. Essa é uma foto muito instrutiva. Aqui, a Ágora é... Eu vou movimentar só um pouquinho, tá? A Ágora é essa praça. Isso aqui é a Ágora. É uma praça. E as cidades gregas, elas tinham uma ágora. E a ágora, a praça, era o local onde acontecia a vida social da cidade. Os comércios todos, as lojas todas, os negócios todos, os julgamentos eram realizados lá também. Por exemplo, essa ágora aqui era o lugar onde Sócrates, famoso filósofo Sócrates, ele caminhava por ela, abordando as pessoas e conversando com elas e fazendo perguntas para elas. Porque Sócrates usava o método chamado maiêutica, que é a tentativa de ensinar através de perguntas. Então ele andava aqui pela ágora, encontrando as pessoas e fazendo perguntas para as pessoas e através disso ensinando as pessoas. Então aqui nós temos a ágora, o apóstolo Paulo esteve aqui. O apóstolo Paulo pregou aqui, ele viu isso aqui, andou por tudo isso aqui. E ali atrás, ali em cima, eu não alcanço lá, né? Aqui, você vê a Acrópole. A Acrópole é aquela parte mais alta, onde está centralizado ali os templos dos deuses lá em Atenas. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, ficou impressionado com o número de templos, de deuses que havia lá. E realmente, ali está, dá para ver, ali, aquele templo ali, dá para ver? É o Partenon. Partenon. O que é Partenon? É de uma palavra que significa virgem. É da deusa Atena, que era chamada de a Virgem. O Partenon, então, é aquele grande templo. E ao redor dele, sobre a Acrópole, existem vários templos, inúmeros templos de vários deuses, inúmeros deuses lá sobre esse rochedo. Não chega a ser uma montanha, né? Mas é um rochedo, não muito alto, que é chamado de Acrópole. E desse lado, que nem eu estou vendo direito. Tá aqui. Aqui, deste lado aqui, você tem o Areópago. Areópago é a colina de Ares, ou seja, de Marte, o deus da guerra. E é muito importante essa colina, é uma colininha, né? Mas é na verdade um rochedo, não muito alto também, da altura dessa galeria. É baixinho, aqui a água fica muito para baixo, dá a impressão que o rochedo é alto, mas não é, baixinho. E ali no Areópago ocorreu um episódio extremamente importante para a história da igreja. O que aconteceu lá? Foi lá que o apóstolo Paulo pregou para as autoridades da cidade, para os filósofos da cidade, para a elite intelectual e religiosa da cidade. Foi a primeira vez que a cultura grega teve contato com o cristianismo, ali naquele rochedo, o Areópago. Então foi um momento muito importante para a história da igreja cristã, aquele instante que está ali registrado em Atos,
no capítulo 18. Você encontra lá Paulo em Atenas, Paulo na Grécia, né? Depois ele vai para Corinto e tudo mais. Então, essa foto ela é muito instrutiva, muito instrutiva. Foi ali naquela colina que o apóstolo Paulo pregou falando sobre o Deus desconhecido, cujos alguns altares ao Deus desconhecido ainda hoje podem ser vistos em Atenas. Muito bem, o fator religioso judaico, vimos também, monoteísmo, a esperança messiânica, o sistema ético, o Antigo Testamento, tudo isso vimos ontem, sinagoga. Aqui o fator político romano, nós vimos ontem também, esse mapa que eu já mostrei anteriormente, esse mapa aponta os limites do Império Romano, isso ao tempo de Cristo, esses limites aumentaram depois, abrangendo inclusive a Grã-Bretanha, mas esses limites nunca chegaram até a região da Mesopotâmia. O Império Romano nunca dominou a Mesopotâmia, nunca conseguiu. Trajano tentou, o imperador Trajano, no ano 98 mais ou menos, Trajano tentou conquistar a Mesopotâmia, mas ele não conseguiu. Ele chorou inclusive porque sabia que não ia conseguir conquistar a Mesopotâmia e nunca poderia navegar nas águas do Golfo Pérsico. Aqui está uma estrada, que eu falei ontem, né, brincando com vocês, eu falei ontem dessa estrada que é a Via Egnácia, claro que é um pedacinho dela, pequenininho, né, essa estrada romana é uma estrada imensa, ela é muito grande, ela corta quase que a metade da Macedônia no norte da Grécia, uma imensa estrada, e o apóstolo Paulo viajou por essa estrada aqui várias vezes. Então, não somente Paulo, mas também os seus amigos, os seus companheiros viajaram por essa estrada aqui, a Via Egnácia, é uma estrada muito famosa. Quando o apóstolo Paulo ficou em Troade, esperando notícias de Corinto, que seriam trazidas por Tito, ele menciona isso em 2 Coríntios, ele fala que estava em Troade, ele não conseguiu ficar em Troade, ele fala, olha, uma porta se me abriu em Troade, mas eu não tive paz no meu espírito porque eu não encontrei Tito. Ele estava esperando Tito em Troade. Então ele diz que ele saiu de Troade e foi tentar se encontrar com Tito. Que caminho ele pegou para tentar se encontrar com Tito? Esse caminho aqui. A Via Egnácia. Para tentar encontrar Tito no caminho, indo para Troade. Então é um exemplo das estradas romanas, do quanto elas duravam. Muito bem. E agora aqui, a palestra de hoje, a igreja antiga, o sangue dos cristãos é semente. Você tem aí uma citação de Tertuliano de Cartago, essa cruzinha significa que ele morreu faz tempo, ele morreu mesmo, com certeza, né? E o C, esse C com pontinho, significa cerca de. Então, ele morreu em cerca de 220. Não é que ele morreu eletrocutado, é o ano, né? Morreu em cerca do ano 220, foi o ano da morte de Tertuliano de Cartago, Cartago no norte da África. E Tertuliano de Cartago disse isso por quê? Porque ele percebeu um fenômeno que na realidade assustou até os imperadores romanos. O que ele quis dizer com isso? O sangue dos cristãos é semente. Ele quis dizer que toda vez que o sangue dos cristãos caíam na terra, toda vez que eles tinham seus pescoços cortados, ou eram devorados pelas feras, ou eram queimados vivos, enfim, quando eles derramavam seu sangue, aquilo fazia com que a fé cristã se propagasse mais e mais. Por quê? Porque os mártires, com o seu testemunho, acabavam evangelizando as pessoas, ali através da sua morte. As pessoas da época não tinham sentido nenhum para a vida. A religião pagã era uma religião do desespero, uma religião do medo. O homem primitivo, o homem pagão, ele vivia debaixo de um terror contínuo. Ele não tinha segurança nenhuma na sua religião. Era um homem sem paz nenhuma. E, pra vocês terem uma ideia, todo lar pagão tinha dentro da casa uma chama acesa. Essa chama acesa
era o Deus da família. O Deus da família estava lá naquela chama. Aquela chama se chamava lar. Era o Deus lar. Era o Deus da família. E eles tinham muito medo que o Deus da família, ali, vivendo ali naquela chama, de alguma forma fosse embora do território da família. A família tinha o seu território demarcado. Eles tinham muito medo que alguém passasse lá na rua e o Deus lar olhasse para a pessoa que estava passando na rua e visse nela alguma roupa bonita, ou algum adereço bonito, um brinco, um colar. E aí o Deus lar iria sair da casa, do território demarcado da família, da propriedade da família, ia parar de proteger aquele território, aquela família, aquela propriedade, e ia seguir aquela pessoa. Então o que eles fizeram? Começaram a demarcar as propriedades com muros. Por que inventaram os muros? Não foi para proteger de gente que podia entrar. Foi para proteger de Deus que podia sair. Já imaginaram? Para que o Deus não visse ninguém passando lá fora. Porque se ele visse, ele podia ir embora. O Deus lar tinha que ficar lá. A chaminha acesa lá. É daí que vem a palavra lareira. Lareira vem daí. Fogo dentro de casa. Hã? Lareira vem daí. Aqui no Ceará vocês têm muita lareira? Nenhuma, né? Para quê? Para quê? Vocês já vivem numa lareira constante, contínua, né? Lá onde eu vivo, toda casa tem lareira. Onde eu vivo, onde eu moro, lá, o bairro onde eu estou, toda casa tem lareira. Está lá o foguinho lá aceso. Mas isso procede desse costume da cidade antiga, dos pagãos, que acendiam essa chama por razões religiosas. Então vejam o pavor dessas pessoas. Essas pessoas tinham medo, um medo contínuo. Não tinham segurança, não tinham alegria, não tinham paz no coração. E de repente eles olham para cristãos morrendo com paz em seu semblante, cantando hinos de louvor a Deus. E eles vão para casa, depois que eles assistem o espetáculo, gritando e torcendo para que o cristão sofra bastante. Depois de fazerem isso, eles vão para casa com uma pergunta na cabeça: o que é que essa gente tem que eu não tenho? O que essas pessoas guardam no coração que eu procuro e não acho? Então, como resultado disso, elas procuravam o cristianismo, saber sobre o cristianismo, para descobrir de onde vinha aquela paz que os mártires demonstravam. E assim a igreja crescia, se multiplicava. Tertuliano, que foi um grande advogado do cristianismo, foi um apologista, alguém que defendia a igreja, defendia a fé cristã, afirmou isso. E ele afirmou isso, ele escreveu isso para os imperadores. Foi numa carta, uma defesa dos cristãos para o imperador romano. Ele disse: olha, continuem a nos matar, ele disse. Continuem a nos matar. Tertuliano era muito ousado, ele era um cara grandão, rígido, muito assim. Ele era advogado também. Advogado e teólogo. Ele que inventou a palavra trindade. Ele que inventou esse termo trindade. Ele que, não existia essa palavra antes. Existe, é claro, a doutrina da trindade. Isso existe desde que não tem desde, né? A trindade é eterna. Mas a palavra trindade, para descrever essa doutrina, não existia. Então Tertuliano de Cartago, ele cunhou esse termo trindade, que nós usamos até hoje, entrou para o vocabulário cristão, né? Homem muito inteligente. E ele disse isso para os imperadores: olha, continuem a nos matar, não parem, porque o sangue dos mártires é semente. Nós nos multiplicamos, vocês estão fazendo com que nós cresçamos ainda mais. Os imperadores, a partir do 3º século, perceberam isso e começaram a não matar tanto os cristãos, mas torturá-los. Era muito difícil torturá-los para que eles apostatassem. Por quê? Eles pensaram assim: mártir faz a igreja crescer, isso não interessa para nós. Nós temos que fazer com que eles apostatem. O que é apostatar? Apostatar significa virar as costas.
virar as costas. Eles deveriam apostatar, sair da igreja, abandonar a fé cristã. Se eles apostatassem, então o Império Romano seria vitorioso, porque diria, está vendo? A fé cristã não vale a pena, olha aí, está todo mundo abandonando. Agora, para apostatar, o cristão não tinha que ser morto, ele tinha que ser torturado. E aí foi difícil, porque não matava de uma vez. Muitos morriam muitos anos depois, em virtude do sofrimento decorrente das torturas, porque haviam percebido isso, que matar não era um bom negócio. Muito bem, vamos ver então a perseguição no século I. A perseguição no século I é fácil de detectar, porque nós encontramos grande parte dela no livro de Atos dos Apóstolos. E quem perseguiu a igreja primeiro? Quem perseguiu? Os judeus. É interessante, nós não vemos no livro de Atos o Império Romano perseguindo os cristãos. Pelo contrário, nós vemos no livro de Atos o Império Romano, até comentamos isso ontem, o Império Romano protegendo os cristãos. Quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém com a oferta para os crentes pobres, e ele está no templo, e ele é atacado no templo pelos judeus, quem é que vai lá, tira Paulo de lá e protege Paulo e leva para a Fortaleza Antônia para que ele não fosse linchado? Quem fez isso? Foram soldados romanos. Nós percebemos que o Império Romano não atacou o cristianismo quando o cristianismo nasceu. Isso não aconteceu. Quem atacou foram os judeus. Por que os judeus atacaram e o Império Romano não atacou? Por quê? Muito simples, muito simples. Guarde isso. O Império Romano não atacou os judeus porque na mente do Império Romano no primeiro século, o cristianismo era só uma seita judaica. E o judaísmo era uma religio lícita. O que era uma religio lícita? Era uma religião legalizada. Os romanos não proibiam o judaísmo. E eles pensavam que o cristianismo era só uma das seitas do judaísmo. Assim como tinha a seita dos fariseus, assim como tinha a seita dos saduceus, tinha também a seita agora de Jesus. E eles pensavam que era só isso. Então eles disseram, bom, é só uma facçãozinha lá, dentro dessa religião maior. Essa religião é lícita, ainda que seja uma religião que nos cause alguns problemas, é uma religião lícita, então nós não vamos atacar essa seita dentro dessa religião. Então por isso, os romanos não atacaram. Os romanos não gostavam muito do judaísmo. Eles sabiam que eles tinham que fazer concessões ao judaísmo para que houvesse paz na Palestina. A Palestina era um barril de pólvora, porque os judeus não aceitavam a adoração de outros deuses. E uma das bases da política romana era a divinização do imperador. Ser fiel à pátria era ser adorador do imperador, era reconhecer a divindade do imperador. Então, se alguém não reconhecesse a divindade do imperador, essa pessoa não era só uma pessoa de outra religião, essa pessoa era uma traidora política, era alguém que era inimiga do Estado, porque religião e política no Império Romano estavam juntas, não eram separadas. Se eu dissesse, olha, eu adoro esse Deus, mas eu não adoro o imperador, eles diziam, não, isso não é possível. Se você quiser ser um súdito de Roma, você tem que adorar o imperador. A única exceção em todo o império era Israel. Por quê? Porque tiveram que fazer essa concessão. Israel, depois do exílio babilônico, nunca mais adorou ídolo nenhum. Se teve uma lição que Israel aprendeu depois de 70 anos de faculdade no exílio, foi não adorar ídolos. Isso ele aprendeu. Pode ter aprendido outras coisas, mas isso aprendeu. E nunca mais adorou ídolos, nunca mais. Os romanos perceberam que não tinha como fazer os judeus adorarem o imperador. Então eles falaram, não, o judaísmo é uma religião lícita, vocês podem adorar aí no seu templo, não precisam adorar o imperador, não precisa nada disso, mas vocês devem manter a paz e aceitar a nossa soberania. E fizeram essa concessão. Os cristãos ganharam com isso,
porque era uma religião nova, mas os romanos achavam que era só o judaísmo com algumas modificações. Mas os judeus perceberam que o cristianismo ia um pouco além disso. O cristianismo não era só uma forma de judaísmo. O cristianismo dizia que o Messias já tinha chegado, e que a nação de Israel e seus líderes tinham matado o Messias, e que esse Messias um dia voltaria e estabeleceria o seu reino. Isso irritava muitos judeus, os líderes judaicos, porque trazia sobre eles a responsabilidade pela morte do Messias prometido. Eles diziam: nós não podemos deixar essa gente continuar a falar. Eles estão falando que o Messias que nós estamos aguardando há séculos, há milênios, esse Messias veio aqui, morava naquela rua lá, virando à esquerda, né? Virando ali, morava lá, era aquele carpinteiro, filho do carpinteiro. Diziam que ele era o Deus encarnado, e o Messias que estamos aguardando, predito pelos profetas no Antigo Testamento. Isso é um absurdo, e pior, estão dizendo que nós matamos esse homem, que nós matamos o Messias. Nós não podemos aceitar isso. Então, os judeus sempre perseguiram os cristãos do primeiro século por causa disso. Então, a perseguição do primeiro século não era estatal, era religiosa, não por Roma, mas pelos judeus. Muito bem. Dentro do primeiro século, existiram duas perseguições por parte dos imperadores, mas não foram perseguições por causa da fé cristã. Não foi por causa da fé. Não é que eles olharam a fé cristã e disseram assim: bom, essa fé nós não podemos tolerar. Não, não era isso. Foi por outros motivos. Por exemplo, nós temos aqui Nero, que é muito famoso. Inclusive, algumas pessoas, quando tem um cachorro muito bravo, né, colocam o nome de Nero, né? Olha lá, Nero. É um pitbull. Como é que chama? É Nero. Né? Nunca tem um cachorrinho que chama Madre Teresa. Isso não existe, né? É sempre Nero e daí para lá, né? Porque Nero realmente foi um imperador crudelíssimo, foi muito cruel Nero. E Nero era louco mesmo, louco, terrível. E Nero tinha duas ideias na cabeça dele. Uma delas é que ele deveria construir uma cidade para ele. A cidade dele, uma espécie de Nerópolis, uma coisa assim, do jeito que ele queria que fosse construída, né? Ele tinha esse sonho. E uma outra coisa que ele tinha na cabeça é que ele era compositor, que ele era artista. Ele achava que era, como muita gente hoje acha que é, né? A pessoa pega lá um violão, né? Começa, né? Jesus é legal, tá pronto, fiz uma música, né? Acha que isso é poesia, que isso é música. É um absurdo, né? Uma coisa insuportável, né? E aí tem que cantar na igreja, senão ele fica triste e vai embora, enfim, né? Tem muita gente que tem esse complexo de Nero. Nero tinha isso, achava que era poeta também, né? E dizem que nesse propósito de se inspirar para fazer poesia, né? E construir uma cidade do jeito que ele queria, ele colocou fogo em Roma no ano 64. Dizem que foi ele. As más línguas, né, dizem isso, as fofocas, né, mas é uma fofoca antiga, né, olha o tempo, até hoje estão falando isso, né, não para essa fofoca, né, dizendo que foi Nero que pôs fogo na cidade. Para quê? Por dois motivos. Primeiro, para destruir a cidade e conseguir construir outra do jeito dele, e para ficar distante, olhando para a cidade pegar fogo e encontrar inspiração naquela visão da cidade ardendo ali, né? Ele lá com sua lira, né? A cidade queimando, ele ali fazendo música lá, né? A vida é fogo, né? Enfim, né? Lá fazendo aquelas poesias baratas dele lá, né? E o pior é que as pessoas ao redor dele tinham que dizer que era poesia mesmo, né? Oh, que lindo, né? Que lindo, né? Senão morria tudo, não tinha jeito. E quando ele fez isso, né, que segundo dizem foi ele que fez, a opinião pública começou a dizer que na verdade ele tinha colocado fogo com esses objetivos, e ele ficou desesperado porque a pressão popular começou a aumentar. E por coincidência, entre aspas, um dos bairros de Roma menos afetados pelo fogo era um bairro onde tinha um grande número de cristãos morando. Sabe o que ele fez então? Ele disse: olha, na verdade quem colocou fogo na cidade foram os cristãos. E aí,
o povo já não gostava dos cristãos por motivos que nós vamos ver. Existiam muitos boatos contra os cristãos naqueles dias. E por causa disso, então, o povo comprou essa ideia e a perseguição começou. Os cristãos de Roma foram perseguidos terrivelmente. O que foi feito com eles? Eles eram levados para um circo. Quando a gente fala circo, hoje em dia, a gente pensa numa tenda, né? Uma tenda onde tem palhaços, né? Aquela coisa toda, né? Naquela época, circo era algo diferente. Circo era uma espécie de anfiteatro numa forma ovalada, né? Onde existiam então corridas e jogos também, lutas de gladiadores, né? E o circo de Nero ficava onde hoje é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ali é uma esplanada, né? Ali, um lugar meio na forma de uma colina, assim. E ali era o circo de Nero. O que ele fez então? Ele ali torturou os cristãos e matou os cristãos ali. Os cristãos foram mortos por gladiadores, inclusive. E para iluminar o espetáculo, para que o espetáculo pudesse prosseguir durante a noite, ele iluminou o circo com os corpos dos cristãos. Acendeu tochas. E os cristãos ficavam lá ardendo, pegando fogo, iluminando o circo de Nero. Então foi uma perseguição muito cruel. Mas ela foi temporária e localizada. Ela não se alastrou pelo mundo todo, pelo império todo. Foi só ali em Roma, por algum tempo só. Não foi uma coisa que persistiu por longo tempo. A perseguição de Nero, aí no primeiro século, ano 64. E uma outra perseguição que ocorreu também no primeiro século foi a perseguição de Domiciano. Domiciano, na verdade, ele começou a perseguir os cristãos por causa de um imposto. Era um imposto para um deus romano. E o imposto tinha por propósito financiar o culto a esse deus romano. E os judeus se negaram a isso. Então ele perseguiu os judeus. E como os cristãos eram vistos como uma seita judaica, foram perseguidos também. Quem foi perseguido por Domiciano, que nós conhecemos? João. Como ele foi perseguido? O que aconteceu com ele? Ele foi levado para o exílio numa ilha chamada Patmos. E o que aconteceu lá em Patmos? Ele teve as revelações do Apocalipse. Muito bem, exatamente. Ele teve as revelações do Apocalipse em Patmos. Veja, ele não morreu lá em Patmos, não morreu lá. Depois que esteve lá, João já bem velhinho, né? Ele foi para Éfeso e ficou em Éfeso. João morreu no ano 99, ano 100 mais ou menos. Bem velhinho, ele ficava lá em Éfeso. Ele ia carregado para a igreja. Carregavam ele para a igreja. Ele não conseguia mais andar. Né? E ele ia carregado, enquanto ele ia sendo levado, ele gritava assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele ia repetindo isso na trajetória, indo para a igreja, né, sendo levado para as reuniões, ele ia dizendo isso no caminho. Né? Foi um homem que enfatizou muito isso, né, o amor entre os cristãos. Quem morreu sob Nero? Quem morreu sob Nero? Famoso. O apóstolo Paulo, diz a tradição, morreu sob Nero. Morreu decapitado. Geralmente as estátuas do apóstolo Paulo são estátuas em que ele aparece com uma espada. Isso significa que ele foi decapitado. Dizem também que Pedro foi crucificado também sob o reinado de Nero, na colina do Vaticano, onde hoje está a Basílica de São Pedro, na colina do Vaticano, sob o reinado de Nero também. E dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não era digno de ser crucificado como seu mestre. Então foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição. E dizem que os restos mortais de Pedro estão ainda hoje lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Tem uma caixa, né? Uma caixa de ouro, e dizem que lá dentro, então, tem lá os restos mortais de Pedro. Duvido muito, acho que é de algum bicho que botaram lá dentro, né? E fala que é dele, mas não, certamente não é nada disso. Isso é para atrair devotos. Pedro e Paulo, então, mortos na perseguição de Nero, e João perseguido na perseguição de Domiciano. Aqui nós temos
uma foto de Nero. Aqui é uma escultura do rosto de Nero, ok? Essa é uma escultura muito conhecida nos livros de história eclesiástica, né? O imperador Nero. O que nós temos aqui são duas fotos do mesmo lugar. Você tem ali, do lado esquerdo, você tem a parte externa da prisão Mamertina, em Roma. Prisão Mamertina que fica atrás do Fórum Imperial, em Roma, numa das colinas, no Campidoglio, fica essa prisão. E em cima, notem que essa prisão é subterrânea, tem aqui do lado direito, dá para ver, é uma masmorra subterrânea, o cárcere Mamertino, a masmorra subterrânea, baixinha, úmida, né? Dá acesso ao esgoto, é um lugar que cheira mal, né? E na parte de cima construíram uma igreja. Por quê? Porque esse lugar é importante dentro da história eclesiástica. Por quê? Porque o cárcere Mamertino é reconhecido não só por católicos, mas reconhecidos por protestantes também. Bíblias anotadas, inclusive, mencionam esse fato. O apóstolo Paulo ficou preso nessa masmorra quando ele escreveu 2 Timóteo. A última carta do apóstolo Paulo foi 2 Timóteo. Foi a última carta dele, antes de morrer. Lembra que ele escreveu para Timóteo? Traze a capa que deixei em Troade. Por que ele queria a capa? Por quê? Estava com frio. Estava com frio. E ele fala, olha, eu estou sozinho. Só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Ele menciona alguém que o procurou com muita insistência e o achou. Por que era tão difícil achá-lo? Ele estava enterrado vivo aí nesse lugar aí, na prisão Mamertina. Esse calabouço que os romanos usavam, isso foi usado durante muitos séculos, essa prisão foi usada por séculos. Os romanos usavam para colocar ali os seus presos políticos, os seus presos mais importantes. Paulo ficou aí, alguns morriam lá dentro e eram jogados no esgoto lá mesmo, tinha acesso ao esgoto, jogava lá no esgoto, ficava lá, apodrecia lá. Então muitas doenças, fome, frio, um desespero terrível, aí a prisão Mamertina. Ali a Igreja Católica construiu um pequeno altar aqui, né? Dá para ver aqui. Tem um pequeno altar aqui, para a realização aí dos rituais católicos, né? Aqui tem outra foto. Esse aqui é o apóstolo Paulo, estava preso lá, essa foto foi tirada na época dele, né? Ele estava lá, estava bem nessa época aqui, né? Mas aqui é um altar católico que fizeram lá. Essa foto foi tirada para vocês terem uma ideia da altura. Tem uma ideia da altura do cárcere. É uma prisão bem baixinha, pequena, fria, algo terrível. E aqui existe uma coluna, os irmãos vêm ali do lado, ali onde estou com a mão ali, tem ali uma coluna de pedra. E os prisioneiros geralmente eles eram acorrentados ali naquela coluna de pedra. Ou seja, além de ficar dentro de uma masmorra como essa, ainda eram acorrentados lá dentro. É uma situação terrível. Aqui embaixo, é um veiozinho de água. A Igreja Católica fala que aconteceu um milagre lá. Um soldado se converteu e queria ser batizado, e não tinha como. Então, milagrosamente, o apóstolo Paulo fez aparecer um veiozinho de água e batizou por aspersão o soldado, né? Se essa pessoa tivesse estudado melhor, né, teriam construído um batistério bem maior aí, né? Teria uma piscinona aí dentro, né? Porque a gente sabe que o batismo no primeiro século e até o segundo século era por imersão. Isso é uma informação histórica que ela é objetiva, ela não é uma informação que, eu acho que era. Não, isso é fato comprovado objetivamente. A partir do segundo século começou a aspersão e tudo mais. Mas no primeiro século e também no segundo século, o batismo sempre foi por imersão, a imersão total da pessoa na água. As inovações vieram
posteriormente. Então, até mesmo historiadores presbiterianos reconhecem isso. Isso é ponto pacífico. Só no Brasil que brigam por causa disso aí. Isso é ponto pacífico. Isso aqui é uma foto da ilha de Patmos. É que está um pouquinho embaçada, né? Mas é uma foto da ilha de Patmos, onde João ficou exilado. Teve as visões do Apocalipse. E essa aqui é uma fotografia do Coliseu. O Coliseu, a parte interna dele. O Coliseu foi construído no ano 80 por judeus escravos que tinham sido trazidos de Jerusalém depois da queda no ano 70. E eles construíram esse grande ginásio. E aí aconteceram muitos martírios de cristãos. Muitos cristãos morreram aí. É que aqui, os irmãos podem olhar, dá a impressão que não dava para realizar nada aí, né? Mas na verdade, nesse círculo que os irmãos veem aí no centro, nesse círculo existia uma laje. Uma laje. E sobre essa laje, então, aconteciam os espetáculos todos. Né? Os animais eram trazidos para devorar os cristãos. Os cristãos eram devorados por leões aí. Espetáculos de gladiadores. Muitos espetáculos eram feitos. Né? E as pessoas aí, cabia 50 mil pessoas. 50 mil pessoas lotavam isso aí. Né? E essas coisas aconteciam aí. Mas essa laje caiu com o tempo. Ela desabou. Então, o que dá para ver lá são os corredores subterrâneos, né, onde ficavam os animais e os gladiadores e tudo mais, lá embaixo. Isso aqui é uma fotografia das catacumbas de Roma. O que eram as catacumbas? As catacumbas eram cemitérios subterrâneos, eram grandes corredores subterrâneos. E nesses corredores, ao lado, nas paredes laterais desses corredores, existiam os lóculi. O que eram os lóculi? Eram gavetas onde eram colocados os corpos. Esses cemitérios eram cemitérios cristãos. Os cristãos sepultavam ali os seus mortos nas catacumbas. E uma das outras utilidades das catacumbas também era a reunião, era a realização de cultos nas catacumbas. Em épocas em que a perseguição era um pouco mais violenta, ou em épocas em que a animosidade popular era muito intensa. Então havia reuniões nas catacumbas, porque aqui esse corredor é um corredor muito estreitinho, né? Mas nas catacumbas existem alguns espaços que são mais alargados. Então eles se reuniam nesses espaços mais alargados e ali realizavam então os seus cultos, realizavam a ceia do Senhor, que ela era realizada. Todos os cultos tinham a ceia do Senhor, não era como a gente faz, hoje a gente faz uma vez por mês, né? Uma vez por mês, 2 vezes por mês. Na igreja primitiva, a ceia do Senhor era celebrada todos os cultos. Se tivesse 3 cultos, tinha 3 ceias. Era parte de todo o culto cristão a ceia. Então se reuniam lá para isso, para celebrar a ceia, tudo mais, e realizar seus atos de adoração. E notem que existem muitos, esses cemitérios são enormes, são imensos. São quilômetros e quilômetros de cemitério com milhões de covas. Por quê? Era muito cristão? Não necessariamente. Os cristãos também sepultavam pessoas que não tinham sepultura. Por exemplo, crianças. Era muito comum na Roma antiga você encontrar criança jogada no esgoto. Né? Filhos indesejados que eram deixados pelos pais ali para morrer. Jogados no lixo, jogados no esgoto. Crianças. Então os cristãos faziam o quê? Os cristãos pegavam essas crianças, recolhiam esses corpos e sepultavam. Então você encontra nas catacumbas lóculi, que são lóculis pequenos, pequenininhos. Por que são pequenininhos? Porque eram sepulturas de criancinhas recém-nascidas, que eram colocadas lá, que eles pegavam. Então isso evidentemente também fez com que os cemitérios fossem muito grandes. Muito bem. Então no primeiro século, as perseguições foram sob Nero e sob Domiciano, não em virtude necessariamente de questões religiosas ou estatais, mas pelas razões que nós mencionamos lá, Nero buscando um bode expiatório e Domiciano tentando fazer uma represália contra os judeus que não se dispunham a fazer o pagamento de um determinado imposto. Agora aqui, nesse ponto, as coisas mudam. O imperador Trajano, esse imperador passou a ter uma visão diferente
da igreja cristã. O que aconteceu? O que aconteceu na época desse imperador? Note bem, nós temos aí, nós terminamos a igreja lá no primeiro século. Nós falamos ontem que as nossas informações sobre a igreja no primeiro século, as informações mais precisas, chegam até o ano 65, 68 mais ou menos. Depois, há um vazio histórico que só acaba por volta do ano 110. Então nós temos aí mais ou menos 50 anos em que nós não sabemos o que aconteceu com a igreja. Com pouquíssimas informações, pouquíssimas. Nós não sabemos o que houve com a igreja nesses 50 anos. O que aconteceu com Timóteo, com Tito, com Apolo. O que houve com a igreja nesse meio século de silêncio. Nós não temos informações, não sabemos o que aconteceu. Certamente, o que nós sabemos, quando nós chegamos no segundo século, já no ano 110, nós descobrimos uma igreja diferente. Não era mais aquela igreja que nós deixamos no livro de Atos. Era uma igreja já com algumas modificações, com algumas coisas que a igreja de Atos não tinha. Algumas coisas estranhas, algumas coisas novas, que por alguma razão que nós não conhecemos em virtude desse silêncio de 50 anos, por alguma razão se introduziram na igreja cristã. O que nós sabemos com certeza é que nesses 50 anos, a igreja cristã cresceu muito, muito demais. Foi uma expansão que chegou a assustar os imperadores. E o que aconteceu para que Trajano tomasse uma atitude? Aconteceu que havia um governador na Bitínia chamado Plínio. Plínio o Moço, esse era o nome que lhe era dado. Plínio o Moço, ou Plínio o Jovem. E esse imperador, Plínio o Jovem, ele escreveu uma carta, esse governador Plínio. Bitínia ficava na Turquia, uma região da Turquia, uma província da Turquia. Esse governador Plínio o Jovem, ele escreveu uma carta para Trajano, dizendo o seguinte: olha, eu estou com um problema aqui na Bitínia. Mas qual é o problema? Diga para nós. Ele disse: olha, o problema é o seguinte, eu tenho tido uma percepção muito triste da expansão de uma superstição terrível chamada superstição cristã. É uma praga isso. É uma coisa que está crescendo muito aqui na região, o cristianismo. E eu não sei o que fazer. Isso tem gerado muitos problemas para nós. Porque os templos pagãos estão abandonados. As pessoas que vendem animais para o sacrifício estão ficando pobres. Não conseguem mais vender. Os sacerdotes pagãos estão caindo na miséria, porque ninguém mais está indo aos templos pagãos. Então não sei o que eu faço. Precisamos tomar alguma medida para acabar com essa superstição, a superstição cristã. E Trajano, lendo a carta de Plínio, percebeu que Plínio estava adotando uma política que ele achou curiosa e ele achou que era certa e que deveria ser adotada. A política era a seguinte: olha, nunca persiga o cristão, não persiga. Não saia buscando o cristão, não faça isso. Mas, se alguém denunciar um cristão, então investigue e puna. Perceberam como é que funciona? Eu nunca vou atrás de um cristão. O Estado é inerte. O Estado é inerte. O Estado não vai procurar. Mas se o Estado for provocado, aí muda tudo. Aí o Estado vai ter que se mobilizar, vai ter que ir até lá, vai ter que investigar, e se for verdade, vai ter que punir. É um princípio que nós adotamos ainda hoje no nosso direito, né? Por exemplo, imagine que você não receba o seu aluguel, ok? Não estão pagando o inquilino, seu inquilino, né?
não está pagando o aluguel mensal. O Estado faz alguma coisa? Faz? O governo vai lá? Não. Só se você promover uma ação de cobrança, uma ação de despejo, enfim, você vai promover essa ação, aí o Estado é obrigado a se pronunciar, através de um processo, avaliar, instruir, descobrir se isso é verdade, e se for o caso, aplicar ali uma pena para a pessoa que não está pagando. Foi essa política que Trajano adotou, uma política de inércia estatal. Olha, eu vou ficar esperando a provocação dos particulares. Se alguém denunciar, eu vou, investigo e puno. Ok? Essa foi a política de perseguição de Trajano. E o que aconteceu na época dele? Bom, era simples. Você via alguém que era cristão. Você não gostava dele. O que você fazia? Você ia lá e contava para o Estado. Só fazia isso. Só, aquele fulano lá é cristão. Recebi uma denúncia. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá investigar. E aí trazia o cristão. Colocava na sua frente. Dizia assim: você é cristão? O que você responderia? Você? Estou pensando, não sei. Pois é. O que você quer dizer com essa pergunta? aquelas respostas evasivas, né? Defina cristão, né? Não, você é ou não é cristão? Se eles dissessem, olha, eu sou cristão, automaticamente ele estava dizendo que era um ele era um subversivo. Era alguém contra o Estado. Se ele dissesse, olha, eu não sou cristão, não é? Então você tem que provar isso. Como? Olha, você está vendo aquela estátua do imperador? As cidades romanas, todas elas tinham uma estátua do imperador. Ali. E ao pé daquela estátua era queimado incenso como um ato de adoração a um deus. Então o magistrado diria o seguinte para você: então você não é? Não. Ok. Então, por favor, você vá até aquela estátua e queime incenso aos pés do imperador, reconhecendo a divindade dele. E agora? Você disse, não, eu não sou cristão para proteger sua vida, você mentiu, deu um jeitinho lá, sua consciência, né? Então, não sou não, eu já estou indo, eu não sou não, viu, até logo. Não, peraí, vem, volta. Vai lá. Adora aquela estátua, está aqui um pouquinho de incenso, você simplesmente queima o incenso aos pés de César e reconheça que César é Deus. Vai. E agora? Os cristãos não conseguiam fazer isso. Eles não conseguiam. Diziam, não posso fazer isso. Mas por que você não pode fazer isso? Não, porque nós quem? Nós quem? Quem são os nós? Então você é cristão? Sou cristão. Então, aí não tinha jeito. Aí a sentença era a morte. A sentença era a morte. Era a investigação nesses termos, era simples, era um processo rápido, não era um processo demorado, era um processo rápido. A pessoa era punida não por alguma coisa que tivesse feito. A pessoa era punida apenas porque tinha um nome. Que nome era esse? Cristão. Esse era o grande dilema dos apologistas. Tertuliano de Cartago, por exemplo. Veja, ele morreu no ano 220. Olha quanto tempo essa política perdurou. Do ano 110, mais ou menos, 112, mais ou menos. Na época de Tertuliano, essa política ainda existia. E Tertuliano falava, olha, não tem sentido. Vocês estão punindo um nome. A pessoa fala, sou cristão, essa é a culpa dela. Ela morre por causa de um nome. Por que vocês não investigam a vida dela? Se ela é uma criminosa, se ela é uma devassa, se ela é uma pessoa que instiga o povo à rebelião, se ela é uma desordeira, avaliem isso, se ela é uma criminosa, um assassino, um ladrão. É isso que vocês têm que olhar. E vocês, no entanto, quando ouvem o nome, vocês já punem. Não se pode punir alguém por causa de um nome. Essa era a tese de Tertuliano de Cartago. Mas
os imperadores não entendiam assim. Eles entendiam o seguinte: olha, na verdade, nós não estamos punindo alguém por causa de um nome. Nós estamos punindo alguém pelo que está embutido nesse nome. Essas pessoas são contra o Estado. Se elas fossem pessoas que apoiassem o Estado, elas adorariam o imperador. Se elas se recusam a adorar o imperador, isso significa que elas não são amigas de Roma. E se são inimigas de Roma, devem morrer. E morriam martirizados. Um grande mártir dessa época se chamou, o nome dele foi Inácio de Antioquia. Já ouviram falar de Inácio de Antioquia? Já ouviram falar? Inácio de Antioquia é um personagem extraordinário, esse homem, Inácio de Antioquia, que morreu no comecinho dessa política, no ano 110 mais ou menos, é por aí, né? Logo que essa política foi instalada. Inácio de Antioquia ficou conhecido, muito conhecido, porque ele escreveu 7 cartas. São as 7 cartas de Inácio. E ele foi preso na Síria, onde ele era pastor. Era um pastor. Ele tinha lá uma igreja na Síria, e aquela igreja, uma igreja bem próxima, né, do período apostólico, uma igreja muito apostólica, por assim dizer, porque ele recebeu muita influência dos apóstolos ali naquela região. Né? E Inácio de Antioquia era um homem de Deus. E ele foi preso, foi denunciado, preso, e foi levado de Antioquia para Roma. Antioquia no Oriente, Roma no Ocidente. Ele foi levado, uma trajetória longa, foi levado por soldados cruéis, homens muito rudes, muito brutos, pegaram Inácio de Antioquia e levaram para Roma. No caminho, enquanto ele era levado para Roma, ele escreveu 7 cartas. E a mais interessante de todas é a carta que ele escreveu aos romanos. Para onde ele estava indo? Para onde? Para Roma. E ele escreve uma carta para a igreja daquela cidade, para onde ele estava indo. E como é essa carta? É a carta mais bonita dele. É linda a carta de Inácio aos romanos. Você pode ter acesso a essa carta, você pode ler essa carta, você pode conseguir ela na internet, nas livrarias, você encontra a carta de Inácio aos romanos. E ele escreve aos romanos dizendo o seguinte: olha, eu sei de uma coisa, estou sabendo do que vocês estão aprontando aí. Eu sei que vocês aí em Roma estão querendo usar a influência de vocês, de alguns cristãos influentes. Eu sei que vocês estão querendo fazer isso para tentar me libertar aí em Roma. Mas eu quero pedir um favor. Olha, não façam isso. Porque eu estou tendo o privilégio de morrer por Cristo. Os cristãos influentes, eu sei que vocês estão querendo fazer isso para tentar me libertar aí em Roma. Mas eu quero pedir um favor. Olha, não façam isso. Porque eu estou tendo o privilégio de morrer por Cristo. Então, não tenham para comigo uma benevolência inoportuna. Ele fala: eu sou trigo de Deus. E eu quero ser moído pelos dentes dos leões, para ser feito o pão puro de Cristo. Eu tive no Oriente o meu nascente, e quero ter no Ocidente o meu ocaso. Eu quero ser moído pelas feras, para ser oferecido ao meu Senhor. Ele diz o seguinte: eu sei que algumas vezes as feras têm medo dos homens, e não atacam os cristãos. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça, eu espero encontrar as feras ávidas para me devorar. Se eu não encontrá-las ávidas para me devorar, e se esconderem de mim, e tiverem medo de mim, eu vou até elas, e eu vou provocá-las, até elas me atacarem, e me devorarem. O que você acha disso? É interessante, né? Porque muitas pessoas criticam Inácio de Antioquia, né? O pessoal lá de Roma podia quebrar um galho, né? Dar um jeitinho romano, né?
Não tinha, Deus é romano, Deus é romano. Não tinha jeitinho brasileiro na época, mas podia ter um jeitinho, né? Romano. Né? Dá um jeitinho lá, né? Sei lá, conversar ali com o pessoalzinho, influente e tal, quebrar o galho. Qual o problema? Ele ia salvar a vida dele. Por que esse desejo de morrer por Cristo? Né? Evidentemente, parece que Inácio é extremamente severo consigo mesmo, né? Mas o que é curioso perceber é essa disposição desse homem em entregar a sua vida pelo Evangelho. Ele entendia que a sua morte seria útil para a fé cristã. Ele entendia isso. Ele entendia que morrer por Cristo seria muito mais produtivo do que morrer por Ele. E talvez ele estivesse certo naquele momento da sua vida. Talvez o testemunho dele em morrer por Cristo, talvez realmente fosse causar um impacto muito maior sobre o mundo da época do que ele continuar a viver. E ele pede isso, ele fala, não me incomodem, deixa eu ser devorado, deixa, eu quero ser devorado por eles. Não sabemos ao certo o que aconteceu depois disso, não temos registros históricos acerca disso, mas diz a tradição que ele foi para o Coliseu, aquele ginásio que eu mostrei agora há pouco, e ali ele foi devorado pelas feras que foram encontradas ávidas, sim, para devorá-lo. Essa política de perseguição de Trajano também levou à morte um outro líder da igreja na Turquia, na cidade de Esmirna, chamado Policarpo. Policarpo, já ouviram falar de Policarpo? Policarpo morreu, tinha 86 anos de idade, quando ele morreu. Ele era um bispo da igreja ali de Esmirna. E o que é interessante ver nesse homem é a sua serenidade diante do magistrado que o condenou. Quando ele foi chamado diante do magistrado, depois de um levante popular em Esmirna, na Turquia, ele se apresentou diante do magistrado, o magistrado viu a multidão gritando, a multidão gritava, morte aos ateus, morte aos ateus. Por que a multidão dizia isso? Porque o cristianismo era acusado de ateísmo antigamente. Por que o cristianismo era acusado de ateísmo? Porque os cristãos não adoravam os deuses. Então, se eles não adoravam os deuses, eles eram ateus. Então, a multidão gritava o tempo todo, morte aos ateus, morte aos ateus, morte aos ateus. E Policarpo, diante do magistrado, ele apontou para a multidão e falou assim, morte aos ateus. Morte aos ateus. Os ateus são vocês, não eu. Estou muito firme. Multidão em silêncio, o magistrado disse o seguinte para Policarpo, Policarpo, vamos conversar. Né? Tenta ser razoável. Tenta ser razoável. Você tem 86 anos de idade. Você quer adorar Cristo? Você adora quem você quiser. Você acha que Jesus de Nazaré é Deus? Quer adorá-lo? Adore-o o resto da sua vida. Agora, qual é o problema? O que tem de mais? Você sacrificar um pouquinho, você queimar um pouquinho de incenso aos pés daquela estátua. Qual é o problema? Porque é só Cristo. Só Cristo. Qual é o problema? Você já é um homem de idade, respeite a sua idade. Você é um homem comedido, sensato. Vai lá, acaba com isso. Eu não quero punir você. Vá lá e queime incenso. Qual é o problema? E Policarpo de Esmirna respondeu o seguinte: se você pensa que pode me dissuadir, fingindo não saber quem sou, vou lhe dizer quem sou. Eu sou cristão. Para mim, é impossível uma conversão para pior. O que você pede para eu fazer, é impossível eu fazer. Eu não posso. Olha que coisa fantástica ele respondeu. Eu não posso fazer isso. Não dá para eu me converter para pior. Eu sou crente.
eu só me converto para melhor. Aí, o magistrado disse assim, começou já a engrossar, né? Viu que não estava dando jeito, falar com o velhinho com jeito, falou, vou apelar para a ignorância. E foi para cima. Ele falou assim, ó, Policarpo, eu tenho feras. Ele falou assim, manda. Pode trazer. Problema não. Disse Policarpo, eu tenho fogo. Eu posso queimar você vivo. Ele disse, não. Não pode. Esse fogo que você tem, ele vai se acender e vai se apagar depois de alguns minutos. Agora o fogo que vai queimar você, esse não vai se apagar nunca. O que vai me queimar não é nada. O que vai te queimar não apaga. O magistrado ficou imensamente irritado com essas respostas, né, e disse, então você será queimado vivo. A multidão imediatamente correu, juntou madeira, colocou ali, dispôs ali na fogueira, e Policarpo foi preso ali numa estaca e foi queimado vivo. Depois, mais tarde, a igreja de Esmirna escreveu uma carta, é chamada de Carta Circular da igreja de Esmirna. E nessa carta, eles narraram o martírio de Policarpo, que era bispo, que era pastor deles. E por isso esse episódio ficou tão famoso, tão conhecido na história eclesiástica, o martírio de Policarpo, que não se deu na época de Trajano, mas se deu em virtude da política de Trajano, porque Policarpo morreu no ano 155, foi o ano da morte de Policarpo, depois que Trajano já tinha morrido. Muito bem, vocês podem notar que existe um salto aí, do ano 117, que é o último ano de Trajano, até o ano 161, que é o primeiro ano do imperador Marco Aurélio. Por quê? Porque o Império Romano, ele oscilava na perseguição. Muitas vezes perseguia com muita intensidade, outras vezes perseguia com menos intensidade. Quem vocês acham que perseguiam mais os cristãos? Os bons imperadores ou os maus imperadores? Quem? Quem perseguia os cristãos sempre foram os melhores imperadores que o império já teve. Os maus imperadores não ligavam para eles. Mas como assim? Como é que pode isso? Marco Aurélio foi um excelente imperador. Bom imperador. Trajano, excelente imperador. Diocleciano, excelente imperador, e foi o que mais perseguiu. Por quê? Por uma razão muito simples. Esses imperadores entendiam que os cristãos eram uma ameaça contra o Estado. E o governo sério, ele quer destruir o que prejudica o Estado. Então os bons governantes, crendo que o cristianismo era mal para o Estado, atacavam o cristianismo. Os maus imperadores, que não estavam ligando nem um pouquinho para o Estado, deixavam o cristianismo lá à vontade. Então vejam, nem sempre um Estado mau é mau. Né? Às vezes é bom. Às vezes um mau Estado é bom, tem as suas vantagens. Né? A gente tem que entender sempre isso. Né? Que Deus está no controle das coisas. A gente reclama do Estado muitas vezes, e Deus tem propósitos com um Estado ruim. Olha, vocês têm que agradecer a Deus porque o Império Romano teve maus imperadores. Porque eram os tempos de refrigério para os cristãos. Quando subia um imperador de qualidade, os cristãos perdiam sossego. Lá vem perseguição na cabeça. Tem jeito. Né? Nada acontece por acaso. Deus está no controle, controlando a história, fazendo com que a história caminhe conforme o seu querer. Uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, antes de falarmos sobre Marco Aurélio, é uma frase de Inácio de Antioquia, que morreu sob Trajano, que nós, os cristãos de hoje, perdemos de vista.
E essa frase foi escrita por Inácio de Antioquia na sua carta aos Romanos. E a frase é a seguinte: nisto consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. Quer que eu repita? Nisto consiste a grandeza do cristianismo, em ser odiado pelo mundo. Sabe o que aconteceu hoje em dia? O cristianismo, as igrejas, estão tentando destruir o ódio do mundo contra elas. E sabe o que elas fazem? Elas começam a adotar o modelo do mundo, para que o mundo olhe para a igreja e diga assim: nossa, eles são iguais a nós. Olha, nós gostamos de vocês, porque vocês são igualzinho a gente. O jeito de vocês falarem é igual ao nosso. O jeito de vocês se vestirem é igual ao nosso. O jeito de vocês pensarem é igual ao nosso. O culto de vocês, as músicas de vocês, as coisas que vocês fazem lá na igreja, é tudo igual ao que a gente faz aqui fora. Olha, vocês são dos nossos. Nós gostamos de vocês. Antes nós tínhamos uma certa raiva de vocês, porque vocês pareciam pessoas tão estranhas. Agora não. Agora nós percebemos que nós somos iguais. E as igrejas estão fazendo isso, tentando destruir a grandeza do cristianismo, fazendo as pazes com o mundo. Tiago disse: se alguém quiser ser amigo do mundo, será o quê? Inimigo de Deus. Mas as igrejas perderam isso de vista. A história dos mártires mostra que o mundo odeia a igreja. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O mundo tem que vir aqui, sentar aqui e se sentir incomodado. Se alguém do mundo sentar aí e falar: puxa, aqui é meu lugar, gostei, é por aqui mesmo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A nossa mensagem tem que incomodar, tem que mexer com eles. Eles têm que sair daqui meio transtornados, né? Eu acho que eu não volto mais lá não. O pastor pregou, me deu um medo. Volta. Não, eu não. Tem uma outra igreja lá que é mais light. São as igrejas mundanizadas. Eu me lembro que uma vez fui pregar em Caxias do Sul. Me chamaram lá no cantinho, né? Falaram assim para mim: pastor Marcos, hoje é domingo e nós convidamos um monte de visitantes. E olha, hoje é um dia especial. Então nós queremos te pedir uma coisa. Pega leve. Mas como assim? Não. O senhor evita falar desse, né, de perdição, né, de perdição eterna, de pecado, essas coisas que... Porque o incrédulo, ele ouve isso, ele se assusta, ele olha para a gente, ele estranha, ele não vai querer voltar mais, ele vai ficar assustado, vai querer... Eu olhei para eles e disse: irmãos, me desculpem, mas acho que houve um engano, um grande engano, porque eu vim aqui exatamente para assustar os incrédulos. Para isso que eu vim aqui. Eu vi o sonho da minha vida, a razão de eu existir, é deixar esses incrédulos hoje aqui desesperados. Se eu souber que eles saíram daqui em pânico, dizendo: o que eu vou fazer? Se esse homem disse a verdade, eu estou na pior situação que eu jamais imaginei. O que eu vou fazer? O sonho da minha vida é saber que eles saíram daqui em pânico. Eu voltar para casa contente, vou voltar para São Paulo contente, dizendo: atingi meu ideal. Deixei os incrédulos assustados. E nesse susto, nesse medo, o que eles vão fazer no medo? Vão buscar socorro. E vão dizer: Senhor, me perdoa, me lava, me transforma. Eu estou perdido e eu não sabia. Eu era cego e não sabia.
Eu estava caminhando para a perdição e não sabia. Eu estava doente e não sabia. E agora eu sei. Me ajuda, me cura, me socorre. O mundo deve odiar a igreja por causa disso. Por causa dessa mensagem. E Inácio descobriu isso. Olha, o mundo me odeia não porque eu sou o mal. O mundo me odeia porque eu prego a verdade. E as igrejas de hoje perderam essa dimensão. Nós temos que resgatar isso. A verdade tem um custo. E o custo é o ódio do mundo. Não queiram neutralizar isso. Não queiram dar as mãos para o mundo. Porque isso vai acontecer às custas da verdade. Muito bem. Vamos mais um pouquinho? Até que horas vai? Já acabou? Já acabou ou não? 5 minutos então, só para terminar o Marco Aurélio aqui. Marco Aurélio, imperador, filósofo, ele era um estoico. O que é um estoico? Já ouviram essa expressão? Ele tem um comportamento estoico, uma rigidez estoica. Já ouviram? Quem eram os estoicos? Os estoicos, eles eram caracterizados por uma grande disciplina na vida. O sonho do estoico era a impassibilidade. O que é alguém impassível? O que é alguém impassível? É alguém não levado pelas suas próprias paixões, emoções. Esse é o impassível, o estoico. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim: olha, você ganhou uma grande herança. Você agora é um grande milionário. Você recebe a notícia assim: obrigado. Você não é dominado pela paixão. Aquele que é dominado pela paixão faz o quê? Cai, desmaia, chora, abraça. O estoico não, ele recebe a notícia. Obrigado. Aí chega alguém e fala assim para ele: olha, rapaz, aconteceu uma tragédia. A sua casa desabou, morreu todo mundo. A sua esposa, seus filhos, seu cachorro, seu papagaio, morreu tudo. Todos? Só até aí. Ele não se deixa dominar pela emoção. A maior virtude do estoico é o domínio próprio. E Marco Aurélio era um estoico. Ele era alguém assim. Alguém que buscava isso. O autocontrole, o domínio próprio, ele buscava isso aí. Então era a virtude maior dele. E, no entanto, ele era muito supersticioso. E na época do império dele, surgiram várias tragédias no império. Por exemplo, pragas, doenças, epidemias aconteceram, e inundações aconteceram na época de Marco Aurélio. E ele pensou o seguinte: bom, isso é porque nós não estamos adorando os deuses corretamente. E com essa visão, ele pensou assim: por que não estamos adorando os deuses? Por causa dos cristãos. Então vamos acabar com o cristianismo. E Marco Aurélio começou então uma terrível perseguição contra o cristianismo. Quem morreu na época de Marco Aurélio foi a viúva Felicidade, chamava Felicidade, e seus 6 filhos. Ela tinha 6 filhos e ela era uma mulher que trabalhava na igreja. Ela foi condenada à morte por ser cristã. Marco Aurélio já ia atrás mesmo dos cristãos, ele não adotava a política de Trajano, ele perseguia abertamente, ele ia em busca dos cristãos para matá-los. A viúva Felicidade foi morta, estraçalhada pelas feras, junto com seus 6 filhos, por causa da fé. Ela disse: olha, com a vida eu vou vencer você, com minha morte eu vou vencer você também, de qualquer jeito eu vou vencer você. E então ela foi condenada à morte. E também um episódio muito interessante na Gália, na França, os mártires de Lyon, uma cidade francesa chamada Lyon. Em Lyon, na França, houve um levante popular contra os cristãos. As pessoas na rua começaram a tirar pedras nos cristãos, começaram a persegui-los, xingá-los, agredi-los. Foi uma coisa terrível em Lyon naqueles dias. Mais ou menos no ano 177 isso aconteceu. Os mártires de Lyon, 177. E o que aconteceu? Os cristãos de Lyon foram aprisionados, as cadeias ficaram lotadas de pessoas morriam sufocadas dentro da cadeia,
E ali, entre os vários mártires, parece que, de todos os cristãos de Lyon, parece que 10 apenas apostataram, abandonaram a fé. Somente 10. E uma das pessoas que era muito, talvez, suscetível ao abandono da fé, era uma jovem chamada Blandina. Blandina, ela era muito frágil e acreditavam que ela iria abandonar a fé com muita facilidade. Mas foi interessante, Blandina foi pendurada numa estaca, e lá da estaca viva, ela ficava encorajando os irmãos dela. Olha, não desistam, perseverem, fiquem firmes. E ela encorajando. Viram que Blandina tinha muita coragem e determinação. E tiraram ela de lá e começaram a torturá-la. Ela foi açoitada. Depois ela foi mordida por animais. Pegaram animais e você tortura o animal para o animal morder a pessoa. Né? Então ela foi mordida por animais. Depois pegaram ela e fizeram com que ela se sentasse sobre uma chapa quente. Uma chapa incandescente. Então colocaram ela sobre essa chapa incandescente. E depois disso trouxeram um touro para chifrá-la. Ela foi violentamente atacada por esse touro e ela não morria. E percebendo que ela não abandonava a fé, que ela resistia firme, então finalmente ela foi degolada para que morresse finalmente. E ela fez isso, ela permaneceu firme, foi degolada, isso foi feito, ela morreu então firme ali, e o seu nome entrou para a história como uma das grandes mártires da época do imperador Marco Aurélio. A época do imperador Marco Aurélio foi uma das épocas mais sangrentas que existiram na história da igreja. Segundo século, um sofrimento terrível desencadeado pelo imperador Marco Aurélio. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui. Aqui você tem Inácio, do lado de cá, Inácio e Policarpo. Policarpo está ali do outro lado. Claro, isso aqui são desenhos antigos, né? Feitos aí por artistas antigos. Ok, no próximo segmento a gente continua aqui com as perseguições no século III. Pastor.